Então, seja bem-vindo à última atividade desse módulo. A sua rede está propondo uma forma de aterrissar uma política de educação integral chamada diálogos socioemocionais. Ela envolve metodologias de acompanhamento e de desenvolvimento de competências socioemocionais. Aqui vamos focar na metodologia de acompanhamento. Vamos conhecer melhor a ferramenta e como utilizá-la para garantir o processo formativo ao longo do período letivo. O objetivo do diálogo socioemocionais é estabelecer, por meio do diálogo frequente entre professor e aluno, um plano de trabalho para o desenvolvimento integral do estudante, no qual ambos estejam comprometidos e com eles toda a escola, com o apoio do diretor, do coordenador pedagógico e de representantes regionais e centrais das secretarias de educação. Este é essencialmente um processo formativo. Isso significa que o diálogo oferece informações para que tanto o professor quanto estudantes possam identificar o progresso no período e definir os próximos passos que ajudarão a alcançar os objetivos estabelecidos inicialmente por eles mesmos. A metodologia para acompanhamento pode ser utilizada para seguir práticas que a própria escola já utiliza para o desenvolvimento socioemocional. Portanto, não se preocupe, pois não é necessário abandonar uma ação que já esteja funcionando em sua escola. Nesses casos, a sua rede está focando em como acompanhar o desenvolvimento dessas competências e a ferramenta para isso será apresentada mais adiante. Vamos dar início conhecendo melhor o instrumento. Ele foi desenvolvido para servir ao diálogo socioemocionais como uma ferramenta que o professor pode utilizar em sua prática profissional e que contribui muito com os processos formativos. A metodologia que embasa o instrumento é o uso de rubricas. Veja, então, que são 3 componentes importantes para se compreender nessa estrutura: a avaliação formativa, o instrumento e o método. A avaliação formativa é um recurso que auxilia os educadores a compreenderem o processo de aprendizagem do aluno enquanto ela ocorre e não apenas ao final, quando não há mais tempo hábil para intervenções e mudanças no resultado. Isto é muito importante, pois o tempo da interpretação dos resultados da avaliação formativa é concomitante ao tempo da própria aprendizagem, e a informação advinda da avaliação formativa dá devolutivas para o estudante sobre a qualidade do seu desempenho, de modo a contribuir com seu processo formativo ao longo de todo o período letivo. Dessa forma, o que caracteriza a avaliação formativa é o tempo da interpretação e a finalidade para a qual ela será usada, e não o instrumento em si, sendo possível, assim, lançar mão de diversos tipos combinados de instrumentos e fontes de informação para se interpretar os resultados, a fim de que sirvam aos propósitos formativos dos estudantes. O instrumento que agora propomos pelo diálogo socioemocionais, portanto, poderá ser utilizado em conjunto com outras ferramentas complementares ao longo do período letivo. Assim, o instrumento é apenas um dos meios pelos quais são levantadas informações que contribuem com o processo formativo do estudante, fornecendo aos educadores informações necessárias para a compreensão desse percurso formativo, de modo a orientar ajustes na rota de desenvolvimento e fornecer devolutivas bem elaboradas a esses estudantes. É importante ressaltar que instrumentos bem construídos e bem utilizados podem potencializar o resultado do desenvolvimento das competências socioemocionais. Por fim, o uso das rubricas instrucionais constitui-se no método de avaliação que embasa o instrumento do diálogos, de modo a permitir que educador e estudante visualizem concretamente suas percepções sobre em qual nível do desenvolvimento da competência o aluno se encontra, pactuem ou repactuem o objetivo a ser alcançado, tracem uma estratégia para o trabalho e acompanhem a trajetória do desenvolvimento da competência. A seguir, vamos ver como as rubricas funcionam. As rubricas são elaboradas a partir de critérios previamente estabelecidos e ordenados em progressão, facilitando a elaboração ou o acompanhamento de critérios avaliativos de maneira transparente e clara, rumo aos objetivos de aprendizagem estabelecidos entre estudante e educador em conjunto. 2 características das rubricas são o uso de critérios claros a serem avaliados, ou seja, que conteúdo ou que competências, e níveis explícitos de progressão.
Pense nos degraus de uma escada. Quanto mais alto o degrau, mais alto também é o nível de habilidade nas competências socioemocionais que você acredita estar. Desse modo, ao se explicitar concretamente o degrau que melhor representa o nível de habilidade que o estudante pensa que desenvolveu de determinada competência, abre-se um espaço para diálogo com o professor a respeito desse desenvolvimento socioemocional. Assim, pode-se chegar a um consenso a respeito da autoavaliação do estudante e da avaliação que o professor fez desse estudante nessa mesma competência. Veja, no entanto, que o consenso não é o fim necessário nesse caso, mas sim o espaço de interação entre professor e estudante para conversarem sobre o desenvolvimento socioemocional dele e também para que possam planejar os próximos passos para continuar as progressões em cada uma das competências sendo desenvolvidas ao longo do período letivo. Esse espaço de interação entre professor e estudante também pode ser importante para que o estudante consiga se projetar no futuro e enxergar benefícios desse desenvolvimento socioemocional, como atingir metas de aprendizagem, melhorar ou aprimorar relações interpessoais dentro da escola e fora dela, oportunizar relações no mundo do trabalho, cuidar da saúde mental e da saúde física, entre outros. Agora que compreendemos como se articulam os conceitos de avaliação formativa, instrumento e rubricas, vamos conhecer o instrumento? Começaremos pelas instruções de preenchimento dele. Acompanhe aqui. Veja aqui um exemplo prático para ajudar a entender como responder às atividades propostas, retirada das instruções de preenchimento do caderno de respostas. Para que seja realmente fácil de entender, este exemplo não é sobre uma competência socioemocional, mas sim sobre uma competência simples do nosso dia a dia. Cuidar dos nossos dentes ou quão bem você pode cuidar dos seus dentes todos os dias. Leia o seguinte texto que descreve a competência e a sua importância. Além desses 4 degraus, alguns estudantes estão em situações intermediárias entre as apresentadas nos degraus 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, pense naqueles que escovam os dentes algumas vezes, mas não todos os dias. O degrau 1 não seria o mais adequado, pois eles escovam seus dentes com mais frequência do que nunca. No entanto, o degrau 2 seria muito alto, porque esses jovens não escovam seus dentes todos os dias. Portanto, o degrau entre 1 e 2 seria o mais adequado nessa situação. Isso indica uma posição entre os degraus 1 e 2, ou seja, mais do que 1, mas não chegando ao degrau 2. Da mesma forma, onde poderiam se encaixar na rubrica aqueles que escovam seus dentes 2 vezes ao dia, mas usam fio dental só uma vez ao dia. Neste caso, o degrau 4 seria muito alto, pois inclui usar fio dental 2 vezes ao dia, mas o degrau 3 seria muito baixo, não inclui nenhum uso de fio dental. Nesta situação, o que melhor os representa é o degrau entre 3 e 4, que está entre os degraus 3 e 4. No caso do Carlos, no slide, a resposta é entre 2 e 3, uma vez que ele não chega a escovar seus dentes 2 vezes por dia, mas às vezes o faz. Depois de analisar a rubrica e de visualizar o exemplo do Carlos, é solicitado ao respondente que experimente a mesma rubrica e responda a respeito de si mesmo. A seguir, veremos um exemplo real do instrumento de uma das competências que são trabalhadas no diálogo socioemocionais. Veja que o estudante primeiro lê o que estamos compreendendo como foco, por que isso é importante, e na sequência, pontua o degrau que ele considera se encontrar no nível de desenvolvimento da competência, foco neste exemplo específico, de 1 a 4 ou entre cada um desses níveis. E também apresenta evidências que justificam o motivo pelo qual ele se avaliou nesse nível. De acordo com a proposta de avaliação formativa, há ainda mais passos a serem seguidos com a aplicação das rubricas. Após a autoavaliação do estudante ou paralelamente a ela, o
professor também deve responder o instrumento a respeito de cada estudante, seguindo as mesmas instruções que o respondente seguiu na autoavaliação. Mas agora, o alvo é a percepção do professor sobre o aluno. Depois, uma vez que ambos tiverem respondido ao instrumento, o estudante sobre si e o professor sobre o estudante, é aberto um espaço para que ambos, em uma situação de devolutiva e de conversa entre eles, possam discutir os degraus pontuados por cada um e, se for o caso, cheguem a um consenso sobre qual é o nível em que o aluno se encontra no desenvolvimento das competências avaliadas. Em seguida, o diálogo entre professor e estudante do passo anterior também deve servir para este. O aluno deve agora escolher as competências-alvo a serem trabalhadas de modo intencional ao longo do período letivo, de modo a promover o seu desenvolvimento, observando os objetivos bimestrais acordados entre eles, caso a periodicidade desse acompanhamento tenha sido definida nesses moldes. Não há um limite de competências a serem escolhidas pelos estudantes, mas é papel do professor orientá-los para que eles façam essas escolhas de modo que elas estejam em conformidade com os objetivos definidos por eles em seus projetos de vida, por exemplo. A escolha das competências-alvo de desenvolvimento ao longo do período letivo muitas vezes é orientada pela rede de educação, ou seja, muitas vezes a rede orienta um conjunto pré-definido de competências a serem escolhidas pelos estudantes em cada ano escolar. Por isso, é importante para o professor que se oriente com a sua rede de educação antes de aplicar a rubrica sobre qual é o conjunto pré-definido de competências para aquele ano escolar específico e depois converse com o estudante sobre as suas escolhas de desenvolvimento ao longo do período letivo dentro desse conjunto pré-determinado de competências. Veja neste gráfico um exemplo sobre como poderiam ser observadas algumas informações quantitativas de avaliações periódicas por meio do uso das rubricas no nível do estudante na competência iniciativa social, organizada sob a macrocompetência denominada engajamento com os outros. No eixo vertical, vemos os degraus das rubricas e no horizontal, os períodos de avaliação, neste caso, 4 bimestres. A linha azul corresponde à autoavaliação do estudante, a vermelha, à avaliação feita pelo professor, a amarela, ao consenso entre ambos após diálogo, e a laranja corresponde ao objetivo traçado pelo estudante no primeiro bimestre para os demais bimestres do ano, com a trajetória desejada de desenvolvimento da competência. Neste caso, o estudante traçou a trajetória de desenvolvimento desejada e, no final do período letivo, todas as avaliações, estudante, professor e consensual, corresponderam ao objetivo final da trajetória. Este gráfico é apenas um exemplo de uma das informações a serem disponibilizadas aos usuários em relatórios referentes aos resultados da aplicação das rubricas. Também bimestralmente será gerado um relatório com uma versão agregada para coordenadores pedagógicos e gestores escolares, sendo que os dados em nível individual serão preservados e essa versão agregada conterá apenas os resultados grupais de interesse oriundos do uso do instrumento, seja por turmas ou por escolas. Esses coordenadores e gestores poderão usar as informações contidas nesses relatórios como fontes adicionais de dados para planejar a atuação escolar de forma integrada. A escola deve oferecer apoio para que os estudantes possam produzir e viabilizar seus planos ou projetos de vida. Assim, entende-se que para a efetivação dos planos de desenvolvimento dos estudantes ou para o projeto de vida, é estratégico a esses atores possuir informações sobre objetivos dos estudantes e sobre as suas trajetórias para alcançá-los. A Secretaria de Educação da Rede de Ensino também receberá relatórios bimestrais consolidados com informações a respeito do desenvolvimento socioemocional de sua região e poderá utilizar esses dados para elencar prioridades para o trabalho. Em um próximo módulo, trataremos mais sobre relatórios e sobre como interpretá-los à luz de outras informações disponíveis sobre os estudantes.
Esta figura, embora seja apenas um exemplo, ilustra em um formato esquemático uma das formas de se acompanhar o desenvolvimento de competências socioemocionais ao longo do período letivo, por meio do uso de 2 instrumentos para avaliação, o SENA e a aplicação das rubricas do diálogo socioemocionais. É importante mencionar a necessidade da observância de que é recomendável que as iniciativas em âmbito escolar estejam sempre articuladas com o projeto político-pedagógico da escola e que esta deve possuir uma organização própria sobre como essa articulação deve ocorrer, de modo que a inserção de novas iniciativas faça sentido em um todo. As interpretações dos resultados podem possibilitar interações significativas entre essas competências, fornecendo informações ricas a processos avaliativos, formativos e somativos. Os dados interpretados gerados pelo SENA e pelo diálogo socioemocionais podem servir para as seguintes finalidades: formulação de políticas públicas para garantir a equidade, conhecimento da rede para que coletivamente sejam decididas as ações necessárias para cada escola, de acordo com a matriz socioemocional selecionada e os desafios da comunidade escolar, planejamento e avaliação de atividades e projetos institucionais para o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes da rede ou de uma escola, acompanhamento do ambiente escolar para subsidiar decisões sobre quais estratégias e intervenções melhor se encaixam nas condições da escola, acompanhamento da evolução das competências socioemocionais e o nível de heterogeneidade entre escolas e dentro de cada uma delas, oportunização da aprendizagem individual por meio do desenvolvimento intencional de competências socioemocionais e de como é apoiado o cumprimento de objetivos definidos no projeto de vida do estudante. A alocação de recursos materiais e humanos para escolas identificadas em um contexto de maior vulnerabilidade. O Instituto Ayrton Senna orienta o uso dos resultados, mas também alerta para alguns usos inadequados. São eles: não usar os resultados para embasar políticas de responsabilização dos professores, bônus ou sanção, não divulgar dados por estudante a fim de proteger a identidade deles e não haver estigmatização, não tratar os resultados para traçar um perfil ideal de estudante a ser pretendido pela escola, não tratar as características dos estudantes como algo estabelecido e que não pode ser mudado, pois a ideia é avaliar para transformar. Não justificar problemas ou naturalizar o comportamento dos estudantes usando os resultados da avaliação das competências socioemocionais, uma vez que o objetivo dos instrumentos é fornecer informações úteis e organizadas, de modo a promover o autoconhecimento do aluno, apoiando-o na superação de eventuais dificuldades e dar visibilidade a educadores e gestores escolares sobre como apoiá-lo em seu desenvolvimento pleno. Neste módulo, você aprendeu sobre educação integral, competências socioemocionais, metodologia e ferramentas para que isso aconteça já neste período letivo na sua escola. Esperamos que esses conhecimentos tenham sido proveitosos. A sua rede está preparada para apoiá-lo caso haja qualquer dúvida. Bom trabalho e até o módulo 2.